Daiveira não aqui. Estou de volta com mais algumas histórias de meus colegas de todo o mundo. Por favor, sentem-se ao longo da fogueira, e aproveitem uma boa e velha thread, daquelas que não fazem mais do tipo. Já ouviram falar das rapturas das profundezas? Alguns já. 30 metros abaixo da superfície, a pressão da água altera as propriedades dos gases dentro do corpo humano. O que antes era inofensivo, ou vital, começa a envenenar sua mente. Quanto mais fundo, mais letal é o veneno. Sintomas incluem enfraquecimento, euforia, risos, ansiedade, alucinações, histeria, terror e, claro, a morte. E, mesmo assim, nós ainda nos aventuramos nas profundezas, arriscando nossas vidas e mentes. Mergulhando em um mundo onde a barreira da mente e a realidade torna-se fina. Aqueles de nós que conseguem retornar podem apenas trazer memórias de um mundo completamente alien debaixo das ondas. Essas são algumas memórias. Contos daquilo além das profundezas da loucura. A primeira história da noite acontece não nas profundezas do oceano, mas sim na superfície. Essa história me foi contada pelo capitão de um navio que eu estava durante um trabalho de pesquisa. Um cara australiano bacana, sempre tinha alguma história para contar sobre a vida no mar. No começo de sua carreira no mar, ele era um novato em um navio pesqueiro comercial que trabalhava com águas profundas. Eles geralmente só pegavam bacalhau preto, mas vários outros peixes eram pegos nas redes e descartados. Ele disse que, quanto mais fundo você jogava as redes, mais estranhas eram as coisas que você puxava para a superfície. Após uma certa altitude, os peixes não eram mais comestíveis, e suas carnes transformavam-se em uma substância gelatinosa e pálida, não muito antes de alcançar a superfície. Uma noite em particular, parece que a tripulação posicionou as redes muito no fundo. Quando as redes emergiram da água, pingando, e cheias de carne branca se debatendo, ficou aparente que algo estava errado. Os peixes estavam gritando. O som era insuportável. Alguns membros da tripulação correram abaixo do deck, e outros colocaram protetores auriculares. Depois de um breve debate, eles abriram a rede para examinar os peixes. O capitão jura que, quando abriram, ele viu peixes com rostos humanos. Rostos distorcidos, corpulentos, mas, sem sombra de dúvidas, humanos. E eles estavam gritando. Eram bolhas pálidas de carne com um rosto babão, um nariz carnudo, e olhos negros, que gritavam de raiva, dor ou ódio. Eles foram rapidamente jogados para fora, e a tripulação seguiu pescando em águas mais rasas desde então. Fala/Etsy. Eu tô preso no trabalho sem nada para fazer, então decidi contar algumas experiências da minha adolescência que têm ficado mais ou menos inexplicáveis. Espero que alguém aqui as ache interessante, ou tenha alguma explicação. Seja eu, 8 ou 9 anos de idade, na praia com minha família, brincando com minha mãe na areia, fazendo castelos de areia e tudo mais. Decido cavar um buraco bem fundo por algum motivo. Enquanto estou cavando, eu ouço um barulho bem agudo, parecido com acufeno, aquele zumbido que escuta no ouvido. Eventualmente, eu tiro parte da areia e vejo algo bizarro dentro do buraco. Tem um rosto na areia me encarando. O rosto parece quase humano, mas é meio plano e parecia estar coberto por uma camada de areia, pedras, conchas e outras coisas de praia. O rosto tinha 2 pequenos olhos pretos sem nariz e uma boca fina e comprida, recheada de dentes como agulhas, parecidos com os de uma piranha. Basicamente parecia como uma versão de praia do Coisa do Quarteto Fantástico. Eu vividamente me lembro dos olhos piscando várias vezes e a boca se movendo e cuspindo um pouco de líquido. Presumivelmente era água. Depois de olhar por um longo momento, a minha mãe estica a mão para tentar tocar naquilo por alguma razão. Quando ela vai tocar, o rosto começa a ondular, fazendo a areia cair em cima dele e do buraco, o escondendo.
Nós tentamos cavar de novo, mas desapareceu por completo. Eu tentei descobrir o que era aquilo, mas até agora não conheço nada que sequer parecia com aquele rosto. Mas alguém tem uma experiência parecida, ou tem ideia do que aquilo poderia ser? Tem threads aqui para coisas da floresta, e até uma para debaixo da água, mas pouca gente fala sobre na água. Marinheiros são um tipo suspeito, e sou fã da ideia de morar no mar permanentemente. Que tipo de coisas poderíamos esbarrar se a gente dependesse mais de viagens marítimas? Eu começo. O holandês voador possui diversas origens, porém, a mais popular é sobre um comerciante holandês que veio do Cabo da África em busca de um porto, durante um mau tempo. Ele não conseguiu um piloto para o guiar para o porto, e foi perdido devido às condições de tempo. É dito que a embarcação ocasionalmente aparece para aqueles viajando pelas águas. Uma testemunha foi o príncipe George do país de Gales, que viria a se tornar o rei George V, da Inglaterra. Aparentemente, ele teria visto o holandês fora da costa da Austrália, e notou um brilho vermelho vindo de dentro do barco. Quando a tripulação foi alertada, e mandaram um membro escoltar o barco, ele já havia desaparecido. O que acham de navios fantasma? E sobre monstros marinhos como o Kraken ou as sereias? Osnes, tem tanto a ser explorado. Não é sobre segurança, mas eu trabalho com navios. Isso me aconteceu 5 anos atrás, mas ficou na minha cabeça até hoje. Seja eu. Tenho que vigiar uma ponte junto com um AB. Eu era um cara jovem, não era responsável, mas era competente. Nada acontece. Coisas chatas de todo dia aqui na Baía Biscay. Tudo certo. E aí um cara me avisa que tá vendo um navio. Eu olho pelo console e radar, checo tudo, mas não tem nada. Eu assumo que deve ser só um navio comercial pequeno. É esquisito, mas não é improvável de acontecer. Eu pego os binóculos e peço para ele me mostrar. Nós dois olhamos para a direção que ele viu o navio por alguns minutos, mas não vemos nada. Eu falo que foi só a imaginação dele, provavelmente a cabeça dele conectou algumas formas e não era nada. 10 minutos depois, ele vê de novo. Tá meio rude, mas eu vou ver de qualquer jeito. E não tem nada. Eu assumo que ele é um pouco entusiasmado demais. Eu peço para ele descrever o navio. E ele descreve esse navio gigante, com essas estruturas imensas e torretas. Pergunto para ele se ele consumiu álcool ou outras drogas, porque navios de guerra não são mais usados e ele é um idiota. E aí eu escuto a buzina de um navio. Eu corro para a central porque eu pensei que tinha feito merda e que tinha um navio perto. Mas não tem nada no sistema. O cara me fala para olhar para fora. E a porra de um navio de guerra passa pela gente, sem sequer perturbar a água. Devia estar a uns 50 metros da gente. Eu pergunto pro engenheiro-chefe para vir e dar uma olhada. E ele vê também. Imagina minha cara quando ele só disse para não olhar para aquilo diretamente. Como assim? Esse puto sabe alguma coisa. Ele ainda tá vivo? Por acaso você pode perguntar ou falar sobre isso para ele? Ele tá muito bem vivo sim e ainda empregado, mas eu não sei onde ele tá, nem o contato dele. E a agência de tripulação não pode contar por causa de umas besteiras de proteção de informações que a União Europeia inventou. Obviamente nós perguntamos para ele depois sobre que cacete era aquilo e por que não podia olhar. Ele ficou meio defensivo e não contou nada importante, exceto que era uma coisa comum de se ver, e que esses navios fantasmas traziam azar se você olhasse por muito tempo. Mas, tirando isso, eles eram supostamente inofensivos. Em outras ocasiões, antes de vermos o navio, ele falava as besteiras mais malucas e ninguém acreditava. Não sei se você pode levar isso a sério, porque acho que ele só estava mexendo com os outros, mas ele também falava de coisas estranhas como sereias no Mediterrâneo, luzes que imitavam faróis, que admito que sou assustador, e falava outras coisas mais normais como fogo de São Elmo e água leitosa, que é só física/biologia trabalhando. Eu tenho algumas histórias estranhas, mas elas não são assustadoras, são só estranhas mesmo.
Aliás, por um bom tempo eu também considerei que nós vimos um navio real abandonado naquele dia. Mas esses não se movem de forma tão fluida nem reta, como se estivessem sendo movidas por motores. E, obviamente, o radar deveria ter acusado. Navios abandonados também não tocam buzinas. Eu ouvi essa história de um cara que eu trabalhava. Ele disse que ele estava em um navio de sonar, na costa do Chile, por volta do início dos anos 90, mapeando o fundo do mar. Não era bem uma operação naval, mas, um dia, eles detectaram algo gigantesco, se movendo muito rápido. Estava meio que seguindo o navio, e a assinatura era grande demais para ser qualquer coisa orgânica conhecida. Eles não tinham ideia do que era. Enfim, eles continuaram pelo caminho por um dia, e depois o capitão decidiu jogar essa metade de cavalo congelada para fora, que eles colocaram em um anzol de titânio do barco, e jogaram no mar como isca. Ele me disse que a isca desceu fundo bastante para chamar a atenção daquilo, e que depois de uma hora uma parte do barco violentamente foi puxada para a água, e quase foi rasgado o cabo de aço. Quando eles puxaram o cabo, o cavalo sumiu, e o anzol de titânio estava todo deformado e reto. Depois daquilo, a marinha chilena disse pro capitão para nunca mais voltar nessa área, e para esquecer o que eles pensam que aconteceu. Ele também era parte dessa organização chamada de Irmandade da Costa, que é famosa, cheia gente do mar. Ele disse que um monte desses caras tinham histórias de coisas inexplicáveis, desde oceanógrafos a biólogos marinhos, que sabiam que lá embaixo há coisas que não são faladas em público. Ou coisas que as pessoas, bem, preferem deixar quietas. Residentes de algumas cidades localizadas nas costas do Mar Cáspio, no Irã e no Azerbaijão, dizem ter visto um homem anfíbio. É dito que foi visto nadando entre grandes cardumes de peixes. Rumores afirmam que as águas que ele nadou estão se tornando claras e cristalinas. Recentemente, testemunhas a bordo do navio Azeri, chamado de Baku, afirmam terem visto a criatura. De acordo com Gafar Gazanoff, o capitão do navio, a criatura estava nadando em paralelo ao barco, bem próxima, por um longo tempo. Inicialmente, eles acreditaram terem visto um peixe grande, porém, viram cabelo em sua cabeça, e perceberam que suas nadadeiras eram muito estranhas. E, incrivelmente, a parte da frente de seu corpo era equipada com braços. Pouco tempo depois desse relato ser publicado em um jornal iraniano, inúmeros leitores vieram a público descrevendo seus próprios avistamentos pessoais. Os leitores pontuaram que vários pescadores haviam visto a criatura, diversas vezes, tanto em mar quanto na costa, após vulcões marinhos da área de Balbocera tornarem-se ativos em fevereiro, e a produção de petróleo no Cáspio fora da costa ter se intensificado. Todas as testemunhas apresentam descrições parecidas do humanoide marinho. Sua altura é entre 1,65 m e 1,68 m, ele possui uma barriga protuberante, seus pés são como os de uma foca, e ele possui 4 dedos unidos por uma membrana nas mãos. Sua pele é pálida, e os seus cabelos parecem negros e esverdeados. Seus braços e pernas são mais curtos, e parecem mais pesados do que aqueles de uma pessoa mediana. Além de unhas nos dedos, ele também apresenta uma unha crescendo na ponta de seu nariz acuilino, que lembra o focinho de um golfinho. Não há informação sobre suas orelhas, mas seus olhos são grandes e orbiculares. A boca da criatura é até bem grande, com sua mandíbula de cima protuberando para frente, e seus lábios de baixo se estendendo de forma suave até o pescoço. E não possui nenhum queixo. Os iranianos chamam a criatura de Hunan Shah, ou, traduzindo, mestre dos mares e rios. Outras histórias dizem que as águas se mantêm cristalinas por dias na área em que a criatura foi avistada. Pescadores afirmam que os peixes que são pegos nessas áreas em redes parecem sentir a presença da criatura, e fazem um som de engasgue quando ela está próxima.
É dito que a criatura responde os chamados dos peixes, fazendo um barulho parecido. De acordo com uma teoria, a criatura não é única, e é uma família de humanos subaquáticos, que estão em uma missão para enfrentar problemas ambientais no Cáspio. A reprodução da fauna e da flora se deteriorou de forma significante devido ao petróleo e da atividade de vulcões subterrâneos. Os pescadores de Astrakhan há muito reclamam da diminuição da presença de peixes esturjão. Vou oferecer mais uma história. Dessa vez foi um capitão de um cruzeiro que me contou. Indo até um porto, na Espanha. O sol está se pondo, atrás de montanhas. No meio da escuridão, tem uma luz vermelha forte. Ela se move bem devagar, como um satélite. E de repente, ela mergulha atrás das montanhas. E volta para cima, verticalmente, ao invés de continuar a trajetória que fez pelo céu. A luz faz uma curva brusca, e passa pela direção do navio, muito mais rápida do que antes. Ela vai muito longe, e depois mergulha no mar. E desaparece na água escura. Eu sempre achei OVNIs interessantes, em especial quando misturados à ideia de que um simples veículo alien é capaz de se mover em todo tipo de ambiente, seja o ar, espaço ou até o mar. Viagem de férias de 2 semanas em Maiorca. Eu era muito pequeno para sair com os adultos do resto da família. Então fico compartilhando o quarto com meus irmãos mais velhos. Mas eles saem para uma festa, então eu acabo ficando sozinho mesmo. Na primeira semana, começo a andar com os moleques da rua daqui. Essas crianças adoram sair por aí, explorar a região, conhecer estrangeiros, e tudo mais. Eu os encontro na praia antes do anoitecer, e nós vamos pro mar em 3 botes infláveis. Um dos grupos acaba tendo que voltar depois que um dos moleques ficou com medo sem motivo aparente. Então somos só 2 barcos remando ao longo da praia. Tem 7 crianças divididas nos barcos. Nos ficamos pela costa, até que chegamos em uma pedra que saía do oceano. Daí prendemos o barquinho em qualquer coisa que parecia sólida. E eles me dizem que vão mergulhar, e que é para eu ir com eles. Só tinha um snorkel que ficou com um deles. Mas enfim, mergulhamos logo abaixo das pedras. 10 segundos se passam e encontramos um buraco, que depois de entrar dá para sair em uma outra área dessa formação de pedras, aqui de cima. Nós entramos, e saímos numa área cheia de areia onde os moleques estão deixando caranguejos ermitões lutarem. Não sei se era até a morte, ou seja lá o que era, mas demorou um tempão para acontecer qualquer coisa. Eventualmente, voltamos. Chegamos à praia, mas não vemos as outras 4 crianças, nem o barco delas. Então eu concluí que já levaram o barco de volta para o lugar que a gente arranjou. Mas os dias passam, e não os vejo mais. As outras crianças não querem mais voltar para aquelas pedras. Inglês era a nossa única língua em comum. Eu sou do meio da Europa e falo outro idioma, então dificulta. Mas no inglês terrível delas, me dizem que o rei ermitão pegou os outros. E me contam sobre essa coisa meio homem, meio caranguejo, que mora numa concha de ermitão gigante, e que come crianças. Não sei dizer se eles estavam falando sério ou não. Eles nunca mais me levaram no mar, em geral só evitaram a praia e brincavam nas áreas de florestas, escalavam, ou exploravam a área urbana. Eu nunca descobri se era alguma pegadinha, ou se as outras 4 crianças se mudaram, ou o que, mas eles também eram locais, e pareciam livres de regras e da presença dos pais. Eu penso muito sobre aqueles caras. Mas isso foi bem antes da internet, então não tem como eu contatar eles agora, isso é, se eles estiverem vivos. Não é sobre mergulho, mas eu tenho uma história. Meu bisavô comprou um terreno no estado de Indiana. O lago tem uma água cristalina. Ele cuida dele, corta Vitórias Régias com uma foice. Ele comprou literais toneladas de areia e trouxe para o lago via cavalo e jipe para fazer uma praia.
Ele comprou 4, entre aspas, casinhas, que foram inventadas pelos militares para criar um abrigo rápido. Um para cada filho dele. É praticamente uma casa de trailer. Minha família tem ido lá todo verão, desde uns 100 anos atrás. Um dos meus tios jura que ele já viu uma água-viva do tamanho de uma moeda lá, nos anos 70. Poderia ser uma bolha de ar, uma sacola plástica, alguma planta de pântano, ou sei lá. Ninguém acredita que águas-vivas em água doce possa realmente existir. Passando pro verão de 2008. Aparecem milhares de águas-vivas em todo lugar. Tipo, nem dá pra ver a água de tanta água-viva que tem. Eu não ficaria surpreso se tivessem milhões lá, cacete. Eu pesquiso no Google sobre água-viva de água doce só pra ver que porra é aquela. Aqui na Wikipédia. Parece que elas raramente aparecem, mas quando aparecem, elas surgem em grandes quantidades. Quem diria que meu tio estava certo todos esses anos? O oceano é um dos mais aterrorizantes, porém um dos mais mistificantes aspectos do planeta. Pare bem para pensar, a desolação total, sozinha, já é um conceito bem desconcertante para as pessoas. E o oceano é inteiramente isso, um grande plano de puro vazio. Quando estamos na Terra, e estamos isolados, temos alguns tipos de conexões físicas, que nos dão a ideia de que, mesmo estando sozinhos, ainda estamos com o pé no chão no planeta Terra, por falta de termo melhor. Como uma árvore, por exemplo, ou até mesmo uma pedra. Já no oceano, não existe uma conexão assim. Lá fora, é só você e a água. Não tem nada que te possa lembrar da vida normal. Sua mente tenta fazer conexões, mas não consegue nada. E, na tela branca que o vazio dos oceanos cria, a sua mente começa a projetar. É aí que o aspecto do misticismo aparece, quando seus pensamentos subconscientes ganham dominância naquele vazio. Você começa a ver, sentir e pensar coisas que outrora não pensaria. Você talvez considere a noção de um ser superior, acabe vendo coisas que não estão certas, e é atingido emocionalmente, de formas que não esperava. É por causa disso que o oceano pode ser tão assustador, mas ainda somos atraídos por ele. Realmente é incrível. Em 1900, as únicas almas vivas nas ilhas escocesas de Eleamore eram 3 faroeiros, sozinhos no vasto oceano. No dia após o Natal, um navio de suprimentos chegou na ilha. Para a surpresa da tripulação, os faroeiros não estavam os esperando no porto. Depois de tocar a buzina do navio e soltar um sinalizador, ainda não havia qualquer atividade na ilha. Um faroeiro substituto chamado Joseph Moore eventualmente foi mandado para investigar. Quando ele subia as apertadas escadas rochosas que levavam até o farol, Moore foi atingido com um mau pressentimento. Quando se aproximou da porta, viu que a mesma estava destrancada. Entrando com cuidado na construção, ele também notou que 2 das 3 jaquetas à prova de água haviam sumido. Chegando na cozinha, ele encontrou os restos de uma refeição e uma cadeira largada no chão. O relógio da cozinha havia parado de funcionar. Não havia sinal dos faroeiros. Uma investigação maior revelou as perturbadoras anotações finais do Diário do Farol. A anotação de 12 de dezembro foi escrita pelo faroeiro Thomas Marshall. Nele, Marshall afirmou que a ilha foi atingida por ventos severos, piores do que tudo que ele já viu na vida. Mesmo que o farol sendo sólido bastante para aguentar qualquer tempestade, Marshall escreveu que o faroeiro principal, James Ducati, estava muito quieto. O terceiro faroeiro, William MacArthur, era um marinheiro experiente, e um lutador de taverna famoso por sua força. A anotação terminou ao notar que ela estava chorando. Outras anotações descreveram a tempestade que durou por alguns dias. Seguros no farol, os 3 homens começaram a rezar. A última anotação dizia: tempestade terminou, mar calmo. Deus está sobre todos. Mesmo assim, o farol era visível da ilha de luz. E nenhuma tempestade foi documentada na área da ilha durante os dias descritos nas anotações. Voltei. Essa é outra história do Frank.
se é que vocês se lembram dele de uma outra thread que eu postei. Caso não estivessem lá, o Frank era meu instrutor de mergulho. Ele é uma lenda, já trabalha com isso faz tempo e viu todo tipo de coisa estranha. Ele nunca me contou exatamente quando isso aconteceu, e para falar a verdade não importa. Ele estava levando um grupo de mergulhadores novatos em um mergulho para eles ganharem um certificado. Geralmente eles começam em águas rasas, e depois de os mergulhos, vão para um lugar mais fundo. O Frank vai para o oceano para acostumar com a sensação de estar submerso, e de ser incapaz de ver o fundo. É uma coisa importante de se acostumar se você for um mergulhador. Há vários lugares onde o fundo pode acabar do nada, com centenas de metros de vazio do abismo. Se você não está acostumado, só ver aquilo pode induzir pânico, pelo menos em algumas pessoas. As profundezas fazem isso com algumas pessoas, e eu não recomendaria virar um mergulhador se você tem alguma fobia ou medo de águas profundas. Encarar os seus medos é bom, e tudo mais, mas ter um ataque de pânico 40 metros abaixo da superfície é uma péssima ideia. Frank me disse que pessoas que ficam com medo lá eram bem comuns. Cara, até eu fiquei assustado na minha primeira vez. Mas ele disse que tem outra reação que ele já viu. Ele só viu pessoalmente uma vez, mas ouviu dos outros instrutores também viram. A única maneira que eu posso descrever é como o chamado das profundezas. Naquele dia, eles entraram na água pelo barco, e o Frank sentiu que tinha algo errado na hora. Um garoto se afastou do grupo, e começou a olhar para baixo. O Frank tentou puxar ele de volta, mas ele se debateu e começou a nadar diretamente para baixo. Frank esperou um segundo, e começou a nadar atrás dele. Ele o alcançou por volta de 30 metros de profundidade, e puxou a perna dele. O garoto olhou de volta para ele, sorriu, e depois o empurrou e voltou a nadar para baixo. O Frank o seguiu por um tempo para tentar o impedir, mas o cara só continuou nadando mais e mais fundo. Eventualmente, o Frank teve que desistir, ou iria arriscar a própria vida. Até hoje, ele diz que foi a coisa mais bizarra que ele já viu. O que poderia convencer alguém a nadar direto para baixo no oceano? O que ele pensava que tinha lá, esperando ele lá embaixo? O corpo do menino nunca foi encontrado, e os pais tentaram processar o Frank. Mas ele foi inocentado pelo testemunho dos outros mergulhadores que confirmaram a história. A polícia concluiu que ele era suicida, mas eu tenho certeza que tem vários outros jeitos menos piores de morrer. E como eu disse, não foi um acidente isolado. Nenhuma causa ou motivação certa foi determinada, e a motivação dessas pessoas de nadar até a morte permanece um mistério. A próxima história é minha mesmo. Para vocês que estiveram presentes nas últimas threads, devem lembrar de eu ter mencionado bem brevemente isso. Eu estava fazendo um mergulho para o fundo de um lago, que era de 60 metros nessa parte. Majoritariamente só procurando por coisas valiosas ou do tipo que talvez tenham caído no fundo do lago. Quando eu era criança, eu perdi um dente numa viagem de barco. Acho que foi daí que a minha fascinação com as profundezas começou. A minha mente ficou vidrada com a ideia do meu dente, afundando até o fundo e ficando lá, perdido nas profundezas, para sempre. Eu gosto de achar essas coisas perdidas, e de as trazer para a superfície. É bem raro você conseguir trazer algo tocável das profundezas. Naquele dia em particular, eu trouxe algo intocável, mas algo infinitamente mais valioso do que qualquer tesouro. Eu ainda tinha meio cilindro de ar sobrando, e estava aproveitando o passeio pelo chão do lago, remexendo os sedimentos em busca de qualquer coisa que tenha parado lá. Do nada, eu tive uma forte sensação de estar sendo observado. Eu me virei, e vi um homem, parado atrás de mim. Ele sorriu e acenou com a mão. E foi aí que eu o reconheci, em um tipo de choque. Eu estava cara a cara com o meu falecido pai, no chão do lago, 60 metros abaixo da superfície. Ele apontou para o meu cilindro, e disse algo. O rosto dele pareceu fazer uma expressão de preocupação. Bem, ele tentou falar, mas quando abriu a boca, só saíram bolhas, e eu não entendi nada. Ele apontou de novo, diretamente para o meu regulador de oxigênio. Bem devagar, eu percebi o que estava acontecendo.
Meu equipamento estava com defeito, me dando uma mistura imprópria de gases, que, nessa profundidade, pode resultar em rupturas das profundezas, narcose. Nesse ponto, eu estava ciente do fato que eu estava alucinando. Eu deveria começar a nadar para cima imediatamente, mas eu não conseguia. Eu tinha tanto para falar para o meu pai, que eu não pude antes. Ele faleceu em um acidente de barco alguns anos atrás, e, para falar a verdade, eu ainda não tinha superado. Ele estava lá um dia, e no outro, havia ido. Eu nunca me despedi. Você tem alguns arrependimentos quando alguém morre, coisas que não disse. Isso sempre passou pela minha cabeça. Eu queria ter falado isso, ou falar aquilo, porque eu não disse antes dele morrer. E finalmente, eu tinha a chance de contar para ele aquelas coisas. Para ter aquela despedida. Mas eu não conseguia falar, por causa desse respirador estúpido na minha boca. Eu comecei a arrancar a máscara e o respirador para falar com ele, mas ele pegou em a mão. Eu empurrei, e tentei tirar de novo, mas ele não me deixou. Frustrado, eu gritei dentro da máscara, e as bolhas flutuaram ao meu redor em direção à superfície. E então, eu me senti puxado para um abraço. Do tipo que ele me dava quando eu era criança. E, nesse instante, eu sabia que ele entendia tudo, que ele sabia. E que essa era a despedida dele. Quando as bolhas se foram, ele havia sumido. Eu nadei de volta para cima, passei alguns minutos na parada de segurança, e voltei para a superfície. Eu sabia que não era real, que não é possível que fosse real. Além disso, não acredito em fantasma. Eu sei que eu realmente não pude ter visto meu pai, nem o fantasma do meu pai lá. Provavelmente foi coisa da minha cabeça ou sei lá, não sou psicólogo. Mas, mesmo assim, é difícil para mim não acreditar que foi real, de alguma forma. Que minha mente estava mais aberta naquele estado, e que ele conseguiu me alcançar. Eu não sei porquê. Eu acho que, eu só senti que ele estava lá. Senti como se fosse ele. Senti muito bem como se fosse ele. Meu Deus, como eu sinto falta dele.